Voltando aqui tem sempre polêmica. E veja essa, então. Em São Paulo, a presença da Polícia Militar na favela do Moinho gerou mais um protesto dos moradores nesta tarde. Misael Mainetti acompanha toda essa confusão que ocorre na região central aqui da capital paulista. Ô, Misael, parece que tudo começou com pessoas colocando fogo nos trilhos do trem. O que está acontecendo? Bom, nós estamos aí sem o som, estamos aguardando um contato. Meu querido Felipe Monteiro, não seria uma desocupação pacífica, negociada, conversada? A Polícia Militar em São Paulo, eu conheço também em outros estados também, mas aqui eu sei como é feito o trabalho, né? Eu vi na favela do Pinheirinho como foi feito, se conversa, se discute, se negocia uma saída. Por que esse protesto agora? Tem alguma motivação política? Será que alguém na polícia abusou? Não creio, hein? Nós não temos ainda as informações, está chegando, mas como é que você vê essa desocupação da favela do Moinho, que foi uma negociação do governo federal com o governo estadual e uma desocupação que está caminhando pacificamente? Para que isso? Capezinho, quando eu era estudante de Direito, em 2004, 2005, né, eu lembro que já tinha essa problemática em relação à favela do Moinho, né? Desde aquela época se falava em fazer a desapropriação. Já voltou? Felipe, ele voltou. Eu não quero atrapalhar suas reminiscências históricas. Vamos ouvir o Misael, então. É que ele falou. Estou te ouvindo já. Oi, Capês, desculpa, estava com um problema técnico aqui, agora eu te ouço também. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Linha de Frente. Nós falamos ao vivo aqui da região central de São Paulo, na comunidade do Moinho. Tudo começou, como você mencionou, com o fogo que foi colocado no trilho do trem e já adiciono aqui na nossa conversa que colocaram fogo novamente, portanto, os trens vão ficar impedidos de passar aqui na região central. O que aconteceu foi um encontro da Polícia Militar que estava acompanhando os funcionários do CDHU que vieram demolir as casas. Então tudo começou de manhã com eles colocando, né, com algumas pessoas colocando fogo no trilho do trem e as equipes da CDHU chegaram aqui junto da Polícia Militar e aí para entrar e fazer a demolição da casa, o que os moradores são contrários, houve realmente, né, esse problema. Quando a gente chegou e até acompanhou, a gente entrou em uma das ruas aqui na favela do Moinho e lá dentro houve esse encontro entre a Polícia Militar, os moradores do CDHU, com a população que é contra, né, a demolição dessas casas. Neste momento, quando houve, né, o protesto dos moradores, a Polícia Militar soltou ali bombas de efeito moral, também gás de pimenta, que a gente conseguiu, né, um cheiro muito forte, a gente conseguiu sentir, e deteram uma pessoa, um homem, que estava protestando. Então foi isso que aconteceu, foi um momento ali muito violento, né, muitos moradores realmente ficaram assustados, eles estavam protestando contra a demolição dessas casas. O que está acontecendo aqui que a gente vem acompanhando, essa área pertence à União e aí a União autorizou a CDHU, né, a fazer a demolição dessas casas por meio do governo estadual e foi o que aconteceu hoje. A CDHU veio para fazer a demolição e os moradores, eu conversei com vários deles, a maior parte deles é contra a demolição porque eles ganhariam um auxílio de R$800 para sair, para deixar as casas. Mas os moradores avaliam que esses R$800 é um dinheiro insuficiente para alugar uma casa fora daqui e também um dinheiro que pode ser cortado a qualquer momento. Ou seja, eles não conseguiriam, né, sentir uma segurança em relação à moradia e aí ficariam desprotegidos. Por isso, eles não querem deixar o local. Nesse momento, a gente vê que ainda tem bastante gente aqui, vários moradores. Eles estão aqui, inclusive, protestando, colocaram agora vários objetos ali, como alguns lixões também, madeira, enfim, colocaram bastante coisa justamente para a polícia não fazer uma nova entrada, como aconteceu no início dessa tarde, quando a Polícia Militar entrou para acompanhar os funcionários da CDHU, que é a companhia aí, né, de desenvolvimento de moradia urbana que faz esse trabalho de retirada das pessoas. Então, a gente vai continuar acompanhando os acontecimentos aqui na favela do Moinho, na programação da Jovem
Jovem Pan. E, como eu mencionei, a linha do trem nesse momento de novo está parada por conta do fogo e os moradores, né, que conversaram comigo insistem que realmente para eles não dá para sair daqui justamente por causa dessa quantia de R$800 que é insuficiente para eles pagarem aluguel fora daqui, então gera uma insegurança muito grande para eles. Misael, você está me ouvindo? Agora, há uma informação Sim. de que as casas que estão sendo demolidas eram casas que já tinham sido desocupadas. Ou seja, já tinha sido feita a negociação, elas tinham sido desocupadas e aqueles que estão impedindo que essas casas sejam demolidas por moradores que não estão mais lá, na verdade, querem ocupar novamente para explorar essa região. Isso é algo que está se falando. Você procurou checar, tem alguma informação nesse sentido? Se não, você procura levantar isso para nós, para a gente pautar aqui o nosso debate, Misael Mainetti. Sim, conversei com moradores a respeito disso também. Primeira informação que a gente conseguiu checar até então, são cerca de 6 casas que haviam sido demolidas e elas já estavam vazias. Soube por uma moradora de uma casa que ainda estava com os pertences de uma pessoa e que as equipes queriam ir até essa casa para fazer a demolição. Isso teria gerado até o problema, né? De acordo com alguns moradores que estão até aqui perto de mim. Isso teria gerado o problema. E eles querem demolir as outras casas. A demolição acontece por parte de moradores que aceitam que as moradias sejam demolidas, mas isso realmente aconteceu. Vou continuar aqui e vou apurar mais com os moradores e trazer mais informações para vocês. Muito obrigado, Misael Mainetti, aí trazendo todas as informações para pautar o debate dentro de fatos. Muito bem, meu querido Ricardo Rous, foi negociado o governo federal com a CDHU, foi feita a remuneração. Quem foi remunerado aceitou, tanto que deixou as casas, e agora as casas estão sendo demolidas. Nós não temos ainda tanta informação com relação a isso, mas chega a ser estranho esse protesto quando já está tudo negociado. Exato, Capês. Realmente precisa de ter mais informações, mais apurações, mas para que a nossa audiência entenda de forma perfeita, esse terreno onde está a favela do Moinho é um terreno da União, do governo federal, que está sendo cedido, negociado com o governo estadual, o governo do estado de São Paulo, com o objetivo do estado transformar aquilo num parque. E as pessoas estão sendo contatadas, as famílias, para irem para apartamentos do CDHU. O CDHU, inclusive, está fazendo esse contato. Já existem mais da metade das famílias dessa comunidade já foram contatadas, já estão negociando a sua mudança. Não é só os R$800 do aluguel. Tem moradias do CDHU, tanto que é o CDHU que estava lá em loco hoje de manhã. Essas casas que eram para ser demolidas e que foram demolidas, essas 6 unidades, já são de pessoas que concordaram em se mudar, que aceitaram os termos e condições apresentados pelo governo do estado de São Paulo, já haviam se mudado, e para que não houvesse uma nova invasão nessas casas, então tomou-se a decisão de demolir. Decisão correta, porque se não demolir, outras pessoas vão invadir ali com objetivo, até um objetivo político, deve ser analisado isso, se não tem um movimento por trás, incitando que esses moradores ali, então façam alguma balbúrdia. Por que eles têm o canal aberto com o governo do estado de São Paulo, com a CDHU, para sentar, conversar, negociar, que é o que o estado quer, que essas pessoas se mudem para um outro lugar e que essa área se torne em um parque. Muito bem. Rodolfo Maris, qual a sua avaliação sobre os fatos trazidos a essa mesa de debates até esse momento? Só trazer um fato aqui sobre o que o Ricardo Rous falou, não se trata só de um parque, se trata também da extensão de uma linha de trem naquele local. Tá? E nós temos uma líder comunitária lá, que é a Alessandra Cunha, ela tem sido bastante escutada, porque ela é uma das cabeças, ela é uma das pessoas que estão negociando com o CDHU e também com o governo do estado de São Paulo, sobre essas desocupações, tá? Mas o problema é muito maior do que esse. Você que está nos assistindo aí, a Alessandra, que tem 30 anos e mora lá desde os 31 anos, disse em algumas entrevistas que o problema é muito mais embaixo. Não se trata só da desocupação. Nós temos ali facções que operam naquele lugar. E uma vez que você tira, por exemplo, as 6 famílias que foram desocupadas dessa comunidade, já estão lá na Cidade Líder, na Zona Leste de São Paulo, no prédio do CDHU, já estão morando lá. Só que, se todo mundo sair dali e for para esses lugares, o crime organizado não vai se beneficiar. O crime organizado é como se fossem oligarquias. Eles têm as suas seus pequenos grupos em cada lugar.
Aquela ocupação, por exemplo, da favela do Moinho, tem os seus líderes ali faccionados. Se for todo mundo transferido para outros lugares, essa facção, aquela célula daquela facção, perde o poder e não pode ali vender drogas ou fazer os seus crimes em outros lugares. Então, o que eles fazem? Eles estão coagindo ali os moradores, atrapalhando o direito de outros moradores. Ontem, por exemplo, cerca de 300 mil trabalhadores foram afetados com essas queimas de pneus nas estações. Não afetou somente aquela linha, Capês. Deixa eu dar um número exato para você aqui. Que afetou a linha 8, Diamante, a linha 7, Rubi, a linha 10, Turquesa, a linha 13, Jade, da CPTM. Ou seja, todas essas pessoas que moram em localidades mais longe, como, por exemplo, Osasco, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, pessoas do Tabuão, essas pessoas foram afetadas às 17 horas da tarde. E aí, esses moradores que estão reivindicando o seu direito de permanecer, estão, na verdade, sendo coagidos pelo crime organizado. Porque, na verdade, o que eles querem era sair dali. O que eles querem, de fato, é sair daquela comunidade. Vivem em situação insalubre. Ninguém quer morar ali numa casa de madeira, com gato, com risco de queimar a sua casa. Enfim, estão sendo coagidos pelo crime organizado. É uma página que está sendo escrita hoje e nós não sabemos qual vai ser a página final desse livro. Se realmente vão conseguir desocupar, porque prometem ali as facções uma guerra usando os moradores de escudo. Excelente a colocação do Rodolfo Maris. Uma biqueirinha qualquer aí, numa favela, dá R$400 mil por baixo, por semana. Então, a gente precisa tomar cuidado quando vai fazer uma análise dessa e atacar a polícia, por exemplo, para não ser feito de inocente útil. O crime organizado manipula essas pessoas, paga algumas delas, usa, e elas falam, não, é nossa casa, não tem dinheiro para sair. Pode ser que seja verdade uma parte, pode ser que outra parte não, mas o fato é que a informação que chega é que essas pessoas receberam, saíram das casas, e estas casas já vazias é que estão sendo demolidas. Ninguém está sendo arrancado da casa à força para a casa ser demolida. Essa questão que nós precisamos checar. E esse depoimento aqui do Rodolfo Maris, que apresentou durante muitos anos programas na área de segurança pública, conhece profundamente esse tema, é um depoimento extremamente importante. Eu queria ouvir você, Priscila Silveira. Inclusive, Capês, é bom a gente também lembrar que a Polícia Militar não está lá só para fazer, né, a segurança e para que seja feita de forma, né, pacífica essa remoção. Ela também está lá para garantir que os funcionários da CDHU possam fazer essa retirada dessas pessoas de forma como foi acordado. E aqui, como trouxe o Rodolfo para nós, né, cuja informação eu desconhecia, é importante a gente, então, entender que existia, sim, uma líder, né, comunitária que já tinha entabulado tudo com o governo. Alessandra Cunha, ela é moradora lá há 30 anos. Isso. E aí, quando a gente tem uma líder que fala em nome da maioria, né, a gente já percebe que eles quiseram ou tendem a fazer na verdade, desfazer o que foi acordado. E a preocupação aqui que se dá é de que, se a Polícia Militar precisar exercer algum tipo de força, tal como, né, a gente observa que eles estão colocando bombas, é isso? Eles estão queimando pneus, parando a linha férrea ali, parando toda a linha da CPTM, que atingiu também a linha de metrô Palmeiras/Barra Funda e Estação da Luz. Então, e essa polícia precisar fazer uso dessa força é muito complicado, às vezes, a gente tomar um lado para falar, por exemplo, que a polícia está exercendo força, a polícia precisou, né, paralisar essa ação desses moradores, quando, na verdade, eles também, né, estão coagidos ali, de alguma forma, como disse aqui o Rodolfo, pelas organizações criminosas que atuam nesse cenário. E ali é um ponto importante, não é? Para nossa audiência que não conhece, fica no centro de São Paulo, com todo o deslocamento, um acesso fácil, não só para o crime, né, mas também para aqueles moradores. E aqui quero também deixar registrado que uma das colocações desses moradores é que o valor de R$800 não seria suficiente, que também havia risco para as casas vizinhas, mas tudo isso, valor, risco para a casa vizinha, insuficiência de unidades habitacionais, já tinha sido colocado e discutido, né, anteriormente. Então, a gente observa que mais tem aí um cunho político e ligado, né, ao crime mesmo. Capês? Meu querido Felipe Monteiro, nós estamos, né, o problema também é a leniência das autoridades ao longo de décadas em permitir que essas casas sejam edificadas em áreas de risco.
em áreas irregulares, em áreas inadequadas, em áreas de preservação ambiental. Você, quando vem chegando ali da rodovia Castelo Branco e pega a Marginal Pinheiros, você vem em frente a uma construção da CDHU, muito bonita, hoje uma edificação do PCC Empreendimentos Imobiliários, construindo por ali. Loteamentos clandestinos, em Grajaú tem 300 mil pessoas em cima de áreas de preservação ambiental. Como é que você vê também o fato de o poder público omisso permitir que essas pessoas não tenham onde morar, ocupem estas áreas e depois elas acabam sendo vítimas do crime organizado, tem que desocupar a área e acontece esse tipo de problema social. Isso é uma questão bem brasileira? Capê, a questão para mim é anterior, né? Tudo bem que depois se forma uma comunidade e tem comunidade, por exemplo, que tem pessoas que têm um vínculo com o lugar e não querem ser mais do lugar, né? Essa é uma outra questão diferente da favela do Moinho, não é? Mas assim, uma questão anterior, Capê, é que as pessoas não vão para esses lugares porque querem, vão porque não tem alternativa. Uhum. Então, além do governo não cumprir a sua função, no modo de ver, de resolver o déficit habitacional, que é uma questão no Brasil, não resolver essa questão, ele não faz nenhum tipo de políticas públicas para reduzir a desigualdade, fazer com que os brasileiros se engrandeçam, cresçam na vida, tenham dinheiro, aumente a riqueza e possam, de fato, morar em outros lugares. Mas essa é uma questão de décadas que a gente tem que enfrentar para poder ter uma sociedade evoluída no decorrer dos anos. E tem uma questão que eu queria colocar aqui, é o seguinte, né? Tudo bem que o que colocou aqui o Rodolfo, né, de forma precisa, como ele sempre faz quando o assunto é segurança pública, além de outros assuntos, né? Mas quero só colocar um ponto aqui que eu acho importante, né? R$800 para uma família se deslocar de um lugar que ela mora há décadas e ir para outro lugar em São Paulo é suficiente? Não. Claro que não é suficiente. Então eu entendo, de certa forma, como que tem pessoas na favela do Moinho que não querem participar dessa negociação, né? Não dá para morar uma família de 5, 6 pessoas em qualquer lugar em São Paulo por R$800. Não dá. E faz parte da negociação o seguinte: você recebe R$800 por mês de auxílio aluguel até ficar pronta as PPPs habitacional que o município de São Paulo, por meio do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, né, vai disponibilizar depois das obras, né? Isso tem um tempo, isso tem um prazo, né? E tem outro problema também. A gente falou aqui que a terra é da União. O Estado de São Paulo pediu a cessão da terra para fazer parques e fazer a extensão da linha ferroviária, não é? Mas o governo federal colocou os requisitos. Tudo bem, concordo com você, vou fazer a cessão, mas primeiro você tem que ter, sim, um plano de assentamento das famílias que lá estão. E não tem plano nenhum. R$800 é muito pouco. Então, a culpa também da situação é da negociação errada do governo do Estado de São Paulo. Muito bem. Lembrando que são R$800 por mês e R$2.400 no auxílio mudança. Não são R$800 só. Misael Mainetti está aqui conosco, retornando com mais informação. Nós temos pedido, ele está aí retornando. E aí, Misael, como é que está a situação nesse momento? A polícia chegou? O que está acontecendo? A notícia acontecendo ao vivo, a gente volta a falar aqui da entrada da favela do Moinho, região central de São Paulo. A entrada fica na rua de baixo e o que aconteceu agora na rua de cima foi isso, ó, várias polícias militares. A gente tem equipes do BAEP posicionadas e também a equipe de choque. Ninguém deu nenhuma informação, então a gente não sabe exatamente, né, o porquê eles estarem apenas na rua de cima. A gente fala aqui ao vivo da Alameda Eduardo Prado, também com a Avenida Rio Branco, bem perto, está uma rua para cima da entrada da favela do Moinho. A presença deles foi logo após a nossa última entrada, porque os moradores da favela do Moinho fecharam novamente a entrada ali e algumas pessoas colocaram fogo nos trilhos do trem, o que fez o trem parar. Depois disso, o BAEP e o choque apareceram aqui e fizeram, né, agora essa espécie aqui de proteção, justamente, imagino, por conta dessa nova ação dos moradores da favela do Moinho em fechar a entrada da comunidade. O trem, inclusive, passa dentro da favela do Moinho. E a gente viu um momento, né, em que pessoas, não posso dizer que são moradores, mas que pessoas colocaram o fogo ali novamente. Então, o trem está parado de novo. Essas equipes chegaram aqui agora com a entrada. Eu vou pedir para o Carlos mostrar ao vivo para a gente, só para vocês terem uma ideia. Ali estão os moradores reunidos e a entrada da favela do Moinho. Então, fica na rua de baixo. Tem ouvidoria da Polícia Militar aqui e alguns deputados. Imagino
que esteja acontecendo, talvez alguma coletiva aqui. Eu vou tentar até me aproximar, Capês, para ver quem é que está falando. CPM. Tá machucando o povo. Vamos trazer o pessoal da CDHU, porque a gente está em apoio ao pessoal da CDHU. Mas peraí, capitão. Capitão da Polícia Militar. Capitão, vamos conversar do que está acontecendo agora. Sim. Houve, de fato, a gente percebeu... Conversa entre ouvidoria e capitão da Polícia Militar. Lá no fundo, um princípio de incêndio para bloquear a linha. Agora, se o senhor quiser descer lá com o destacamento e verificar, a linha não está bloqueada. Vamos descer junto, então? Podemos descer. Só para conhecimento, eu estava monitorando junto com o comando do Copom lá desde as 7 horas da manhã. Então os drones estão sobrevoando aqui. Se o senhor entrar em contato com o drone, eu não estou dizendo para o senhor que não houve. Agora não está mais acontecendo. Então, não, no meu ponto de vista, com todo o respeito, não justifica mais que desça. Por que eu estou falando isso? Mesmo que a população abra, tem uma creche que as pessoas estão desesperadas. A história do gás afetou muita gente, inclusive eu que tenho 65 anos, tá certo? Não estou mais com idade de respirar gás. Acho que ninguém tá, né? Então, mas é que é de novo para não acontecer, capitão. No momento em que as bombas foram... E a intenção nossa é que não aconteça. Tá, mas no momento em que as bombas foram lançadas, essa deputada e essa deputada... Não é nossa funcional, a gente tem vídeo. Sim, a gente estava na frente dizendo assim, a gente quer falar, a gente quer negociar com o comandante. E não houve conversa. E aí jogaram uma bomba do meu lado. E os tiros também foram na nossa direção. O momento de dialogar é agora, né? Isso, a gente precisa... o povo precisa ter embaixo ali com o comando lá, a gente pode descer pacificamente, conversar, porque sem o diálogo a gente não consegue fazer um trabalho seguro, Você vai descer né? por aqui? Eu vou descer por aqui mesmo, que é mais perto. Só que vocês vão me acompanhar, né? Então fechou. Tem muita gente. A gente vai pedir uma gentileza pro senhor. Aí você tem como pedir pro pessoal só dar uma seguradinha nos ânimos, pra gente conseguir justamente dialogar. E a gente precisa respeitar o direito de quem quer sair e quem quer ficar. Vamos, não é verdade? Fernando, mas só desce o senhor. Concorda para que não, não vou descer com o pessoal da equipe, mas de maneira Não, ordeira. então, mas eu acho que assim, se a equipe descer junto, vai ser um confronto com a comunidade. Eu acho que nesse momento o ideal seria que se o senhor pudesse descer sozinho pra gente conversar, porque eu acho que assim, tem um ponto muito importante que é pensar. A tropa voltou porque a justificativa é que as linhas de trem, tá tendo fogo na linha de trem nesse momento? Sim, porque passaram que teve interdição agora nesse momento. Porque a gente estava dentro da comunidade e não tinha fogo na linha de trem. O senhor tem contato? Tem possibilidade de fazer contato com o drone? Sim, senhor. Tem. Para confirmar. O senhor vai ver que o drone vai mostrar a imagem pro senhor que não tem mais. Não tem fogo. Ao menos que a hora que nós subimos, mas eu não quero passar. Tomara que não tenha, quem pensar que não tenha mesmo, tá bom? Porque o pessoal que usa o trem são o pessoal que vem de serviço, né? Então... Oi, vamos ligar já. Oi. A questão da retirada das tropas, qual que foi a justificativa? Olha, essa aqui... A gente soube que teve uma criança que se machucou? Não, essa informação não chegou para mim. A gente vai conseguir ela com certeza com o pessoal do Centro de Comunicação Social. Tá no hospital. E a gente soube uma outra questão em relação à questão do disparo de armas de fogo. Teve alguma intenção de ter disparo? O que aconteceu? Porque a gente ouviu de um pessoal discutindo sobre isso, os próprios policiais. Então, eu não tenho essa informação com precisão agora para passar. Vou pedir para que comuniquem o Centro de Comunicação Social, porque tivemos muitos acontecimentos hoje. E o campo de atuação é grande demais, né? Que não tenha mais incêndio. Dá para negociar, não colocar mais? Sim. Hoje? Capitão, é importante. Porque senão vai ficar um vai e vem e isso vai estressar. Não, eu tô aqui com essa finalidade. Pelo amor de Deus, não é dessa forma que se tira uma pessoa. Muito bem. Diálogo é importante, capitão, mas cuidado para não perder totalmente a sua autoridade, claro, para garantir a segurança da CDHU e também da população que lá se encontra. Muito sorriso pode ser interpretado como fraqueza. Meu querido Rodolfo Mariz, você estava aí, enquanto falava Felipe Monteiro, apesar dele ter te elogiado, sim, você não concordou com alguma coisa do que ele falou. Eu não concordei com nada, mas você não concordou com alguma coisa. Eu queria te ouvir. Não, não é nem por causa disso, eu estava me expressando aqui, mas diante dos meus pensamentos e do que eu estou lendo e também das informações que eu tenho, porque eu estou acompanhando de perto também, até por uma questão de faculdade, eu estou acompanhando um pouco de perto isso que está acontecendo na favela do Moinho, mas a informação é que 86% dos moradores dessa comunidade já iniciaram um processo de adesão voluntária ao programa
de reassentamento do governo. Ou seja, as pessoas, Capês, elas querem sair. Se você hoje for numa comunidade, sim, vai ter um pouco daquilo que o PP falou. Se a gente pegar 10 moradores, 1, 2 vão permanecer ali por uma questão de hábito, por uma questão de família. Nasceram e foram criados naquela comunidade. Mas, em sua maioria esmagadora, elas não querem criar os seus filhos dentro de uma comunidade e não querem ficar à mercê do crime organizado. Gente, não vamos romantizar aqui. Quem toma conta das comunidades é, sim, o crime organizado. Aquelas pessoas que estão ali se manifestando, talvez elas querem uma coisa mais pacífica em relação à polícia militar, né? Dentro da comunidade, eles têm muito receio que a polícia entre e, de fato, exerça o seu poder que o Estado dá. Talvez elas forem ali hostilizadas, realmente a polícia tem que usar da força que o Estado dá como competência. Mas, em sua maioria esmagadora, eles não querem morar ali. E essas pessoas que estão se manifestando, muito dessas pessoas estão ali, eu repito, sendo coagidas pelo crime organizado. Há toda uma conversa que tem que ser feita, conversas não se iniciaram hoje, as casas que foram demolidas foram 6 casas, essas famílias já estão morando no CDHU, na cidade líder, na zona leste de São Paulo. Ou seja, ninguém está usando a força e tirando o morador de dentro das suas casas ao esmo. Muito bem. Agora, Ricardo Roos, não estou dizendo que seja o caso aqui, mas muita gente quer se aproveitar para tirar proveito político, aparecer num momento como esse, né? Pegar uma carona aí no escândalo e tal, num falso escândalo, né? Como é que você vê essa questão? A polícia tem que agir nesse momento de forma a evitar o confronto, óbvio, para que não haja qualquer tipo de violência, mas ao mesmo tempo garantir que seja cumprido aquilo que foi acordado. Como é que fica a posição da Polícia Militar nesta negociação? Capês, certamente tem muito uso político. A gente já vê nas imagens, já vê ali 2 deputados ali querendo catalisar alguma coisa. A polícia tem que garantir o direito de quem quer sair, que pelo que parece, aí a polícia está conseguindo nem entrar. Parece que tem fogo na linha do trem, óbvio, tem que apurar. Nós estamos pegando algumas informações do que está acontecendo, o fato agora, mas apurando direitinho. Aparentemente tinha fogo numa linha férrea que estava impedindo que o trem, levando trabalhadores, famílias, mães, idosos, não pudesse passar, porque pessoas, não sabemos se eram moradores ou não moradores, tacaram fogo na linha do trem. Já está errado daí. A polícia não consegue entrar porque é uma pressão imensa em cima do policial, que se vê ali, de certa maneira, pelas imagens, coagido, tendo que sorrir, tendo que atender todo mundo. Sim, a polícia tem que agir com cuidado, tem que agir com inteligência, tem que agir com educação, mas não pode ficar coagida com grupos e com interesses, como o Rodolfo falou com muita propriedade aqui. Isso aí tem o crime organizado, isso aí tem interesses políticos, tem duas deputadas ali coladas ali, querendo palpitar no assunto. A relação é entre os moradores que querem sair, saindo para o conjunto habitacional, para outras moradias. As casas devem ser demolidas para que não voltem a ser invadidas e, assim, a desocupação, conforme a negociação do governo do estado for acontecendo, ela vai se pacificando e a coisa vai acontecendo. Os interesses de grupos, ora do crime, ora político, é que não podem prevalecer sobre a atuação da polícia, que deve fazer o seu papel. Agora, presidente Silveira, não sei se esse ouvidor da polícia, ele é o representante dos moradores. O ideal não seria a polícia dar garantia à CDHU e assegurar que haja uma negociação com os moradores. Então tem que ter ali um representante que fale em nome deles para ver o que ele pretende, qual que é a pauta. Não pode colocar fogo no trilho, não pode impedir a passagem de ninguém. Então, nesse momento, começam a aparecer muitos fatores exógenos, né, estranhos ali, começam a interferir e mais atrapalham do que ajudam, né? O ouvidor da polícia, a função dele não é essa, né? Ele está ali usurpando dessa função no momento em que ele deveria estar apurando se existe algum abuso por parte da polícia e não se meter na forma como é feita a desocupação. Como é que você vê essa questão e como é que deve agir a polícia nesse momento? Capês, é preocupante, né? Até porque ali, como a gente falava, ele está sem arma, né? Cercado por pessoas. É claro que a gente não vê um contexto de agressividade entre as falas, eu pelo menos não observei, mas me preocupa porque ele estava ali sozinho e bem afastado a ele tinham outros colegas, né? E o fato dele dialogar, eu vejo com certa preocupação. Não estou dizendo que a polícia tem que ser agressiva, não é isso, mas eu não sei se aquela pessoa que falava com ele realmente representa,
né, os moradores. Então, se ele for falar, dialogar, porque eu achei até muito prudente a fala dele, ele disse que não está ali para obstar o direito de quem quer sair e de quem quer ficar, ele disse isso, né? Mas o que me preocupa é, imagine se ele for falar enquanto ouvidor, enquanto um chefe, né, de uma polícia, com todas as pessoas que se apresentam como líderes ali, porque me pareceu que aquela pessoa que falava com ele se apresentou ali naqueles moldes, colocando o seu descontentamento, e é óbvio que entre inúmeras pessoas que estariam ali de forma irregular, não vamos ter a totalidade das pessoas aceitando saírem dali. Claro que é um cenário horrível, mas a polícia, e eu vi a pessoa falando, mas a gente não quer a tropa de choque. Ele falou, a tropa de choque foi chamada porque até então vocês teriam colocado fogo num lugar. E agora chegou até mim, ele dizia, que está em outro. Então, eles estão ali para poder, na verdade, repreender que se alastre ainda pior. Eu acho que, na verdade, as pessoas precisariam entender que eles estão armados para evitar que o pior aconteça e não para fazer, né, degringolar para o pior com relação ao que essas pessoas estão passando ali, Capês. Agora, o Rodolfo Marisa, o que o capitão tem que explicar é que não cabe a ele, não cabe à polícia militar determinar quem vai sair e quem vai ficar. A Polícia Militar veio dar força, proteção para que um acordo seja executado. Um acordo entre a União, a CDHU e os moradores. Está lá para garantir a demolição das casas que têm que ser demolidas. Sim. Então, quando ele começa a dialogar, como se ele fosse o responsável pela medida, ele o responsável pela desocupação, ele começa a perder a autoridade, porque a função dele é simplesmente garantir a proteção das pessoas. Acho que está falando demais o capitão. Capês, eu concordo com você, Capês, em partes. Vamos tentar pensar no seguinte, tá? São 2 pontos. Eu primeiro vou analisar a questão dos líderes do bairro ali, os líderes das comunidades do Moinho. Uma vez que ele está com fogo nas linhas férreas ali e eles, de certa forma, proíbem, tiram o direito de ir e vir de um outro cidadão que pouco tem a ver com o que está acontecendo lá, já mostra para mim uma coisa meio que estamos indo para a guerra. Nós vamos fazer de tudo aqui para chamar a atenção da mídia, das pessoas, para isso que está acontecendo. Essa invasão para a gente é a nossa vida e o que vocês estão fazendo, Polícia Militar e Estado de São Paulo, é uma coisa que nós não gostamos, nós não concordamos com isso. Então, para terem um direito, eles tiram o direito de outro cidadão. Aí eu pergunto, os mesmos líderes comunitários que estão nesse momento tentando dialogar com a Polícia Militar e com outras pessoas do Estado de São Paulo, outros líderes, como que eles estão falando de respeito e dignidade, tirando das pessoas que estão dentro do trem agora o mesmo direito de ir e vir, também a dignidade? Esse é o primeiro ponto racional. O segundo que você colocou aqui, Capê, sobre a Polícia Militar, ao longo dos anos, nós estamos vendo uma Polícia Militar muito diferente daquela da década de 90, do começo dos anos 2000. A Polícia Militar hoje, ela tem em sua competência o diálogo, sempre teve, mas hoje, diante de uma desocupação dessa, a força é o último requisito para que seja colocado ali em prática. Então, um capitão vem falar em nome da Polícia Militar, dando explicações, talvez ele seja de fato porta-voz da Polícia Militar, nós não sabemos, talvez compete a ele, ali como porta-voz, tentar colocar com os moradores o que de fato está acontecendo. Ele foi bem racional, ele falou, olha só, nós estamos aqui para atender uma ocorrência. Vocês da comunidade, alguém da comunidade, atirou fogo na linha, vocês estão proibindo as pessoas de irem e vir. Ou seja, mais um dia onde trabalhadores estão sendo punidos por uma questão comunitária. A Polícia Militar tem o direito de fazer isso? Capês, eu não sei se te responder essa pergunta. Quem seria, se não um capitão da Polícia Militar, capaz de dialogar com esses moradores que, por enquanto, ainda não estão hostis? Felipe Monteiro, eu quero te ouvir. Alguns pontos que eu queria colocar aqui, até para trazer outro lado, né? Fico imaginando a população que está na favela do Moinho agora, nesse momento, vendo a tropa de choque da Polícia Militar se formando, e aí olha assim para aquele batalhão todo e fala assim, poxa, meu filho está chegando da escola, meu filho está chegando de determinada atividade. Imagina o desespero das mães. E ocorreu exatamente isso lá, viu? Exatamente isso que ocorreu lá, na favela do Moinho. E outro ponto que se coloca aqui é dizendo que não tinha nenhum acordo entre a CDHU e os moradores para demolir as casas que estavam na favela do Moinho. Até porque as casas, é bom lembrar, é favela aquilo ali.
né, não tem ordenamento, né, urbano e não tem ordenamento construtivo de forma adequada, né, a fazer com que haja segurança e demolir uma casa e a casa que está vizinha, geminada da outra, pode cair e sofrer dano também, né? Ou seja, não dá para a gente também relativizar o que está acontecendo na favela do Molinho. Claro, 86% das pessoas querem sair de lá, mas querem ser com garantia que vai ser assentada, querem ser com garantia de que as condições depois do auxílio aluguel chegarão para ela a tempo, né, de poder se deslocar para outro lugar. As pessoas que estão ali, que não querem fazer a negociação de forma voluntária, querem negociar de forma separada com o Estado de São Paulo, que é a garantia de que a residência dela continuaria, né, firme, forte, para não ser prejudicada caso uma casa do lado seja demolida. Ou seja, há várias questões aí que vocês esquecem completamente. Vocês esquecem completamente. Tá. Então, não dá para a gente... Calma, Capês. Não dá para a gente também relativizar o que está acontecendo lá, não. Perfeitamente.